Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é a aula do contexto, né? É a parte 1 de 3. Vamos começar com essa frase do Leonardo da Vinci que fala que a perspectiva nada mais é do que você enxergar um lugar ou objetos que estão por trás de um plano de vidro, né? Praticamente transparente, na superfície do qual esses objetos vão ser desenhados, né? Leonardo da Vinci, um renascentista muito famoso, mostrando para você esse olho aí que tenta representar essa curiosidade que o homem tem de colocar as coisas no desenho da forma como ele enxerga. Então, isso sempre foi um desafio, né? E isso vai ter uma manifestação que, em primeiro lugar, vai aparecer aí na questão da pintura. Eu vou mostrar para vocês dois quadros. Observa, essas pinturas são atribuídas ao Giotto, né, e aos aprendizes dele, e elas fazem parte de uma série que retrata São Francisco. Presta atenção nesses espaços, né, nessas construções que estão por trás desse quadro. Você vai ver que existe uma intenção de representar essas estruturas da forma como se enxerga, mas, por outro lado, elas não estão retratadas de um jeito tão parecido, né, com o jeito com que a gente enxerga. Por quê? Porque nessa época, as técnicas que estão por trás da representação da perspectiva, elas ainda não estavam desenvolvidas. Elas seriam desenvolvidas um pouquinho mais para frente, né? Então, apresentando para vocês aí a anunciação, né, do anjo Gabriel, trazendo a notícia, né, para Maria. Uma pintura do Botticelli, de 1489, a gente está em plena Renascença, e aí você já consegue observar no piso, principalmente no piso, né, na varanda ali fora, esses elementos que compõem a perspectiva começando a ser representados da forma como a gente enxerga. Então isso vai estar presente na pintura, porque o Filippo Brunelleschi, que é um arquiteto famoso, renascentista, assim como alguns outros colegas, desenvolveram aí uma série de modelos matemáticos. Nessa imagem eu estou mostrando para você a experiência que ele fez para conferir se o desenho dele estava parecido, né, com a realidade retratada, né? Então, o Filippo Brunelleschi, em 1415, né, alguns apontamentos e estudos indicam que foi por volta do ano de 1415 que foi desenvolvida essa técnica, embora ela só tenha sido documentada 20 anos depois, em 1435, por um arquiteto também muito famoso, que é o Leon Battista Alberti, no tratado chamado Da Pintura. Aqui eu estou mostrando para vocês um elemento interessante, um modelo matemático, um perspectógrafo de Dürr, por volta de 1530, né, onde na perspectiva com um ponto de fuga, o artista ele vai representar um objeto ou uma paisagem tridimensional, fazendo a projeção desses elementos sobre um plano, e esse plano ele envolve um único ponto de vista. Né? Então você tem uma posição do observador que olha uma cena e isso acaba sendo retratado num plano. Aqui uma outra imagem de um perspectógrafo, onde a partir desse ponto, né, se enxerga uma circunferência que está no plano e essa circunferência vai projetar uma elipse, então num plano horizontal posterior. Nessa outra imagem, que faz parte do livro do Brooke Taylor, né, New Principles of Linear Perspective, ou Princípios da Perspectiva Linear, de 1719, a gente consegue observar um volume prismático com as arestas devidamente identificadas pelos pontos, né, e esse prisma retratado no plano a partir do observador. Aqui uma ilustração onde o pintor está retratando uma cena fazendo uso de um aparelho, também conhecido como perspectógrafo. Um quadro muito famoso do Da Vinci, a Santa Ceia, foi pintado, né, aproximadamente em torno de 1490. A gente consegue observar como esses elementos de estruturação do espaço vão fazer uso das técnicas de perspectiva. Então, eu estou ilustrando para vocês essas linhas de força que a gente tem dentro do ambiente, né, e você percebe que realmente existe uma estruturação. Então, a técnica que foi inventada, ela vai influenciar profundamente toda a pintura que vai ser produzida a partir do Renascimento, e essa influência vai se estender até os dias de hoje. Então eu separei para vocês alguns trabalhos de fotografia, uma série chamada Ponto de Fuga, onde ele tenta retratar, né, essas linhas do espaço que convergem para um ponto que está um pouco abaixo do centro da fotografia, na ideia de trazer uma organização formal
né, das linhas, dos volumes e da geometria, justamente uma geometria bastante rígida aqui, no caso de uma ponte, ou então essa outra fotografia do Jorge Pimenta, que eu acho muito bonita, que se chama As Linhas da Escrita, onde ele mostra, né, o caminho e o idoso começando a trilhar o caminho, talvez tentando dar a ideia da brevidade da nossa passagem pelo mundo, né? Ou do fato de quando a gente chega para o fim da vida, na verdade a sensação que se tem é que se caminhou muito pouco nessa trajetória. Aqui a geometria do espaço, ela é baseada nas curvas. Esse conhecimento também vai interferir profundamente no cinema. Alguns diretores preferem fazer uso da perspectiva dentro das filmagens para envolver o espectador. O Kubrick é um deles, né? Ele faz muito uso da perspectiva com um ponto de fuga nas filmagens para trazer o espectador para dentro dos seus filmes. Eu vou deixar aqui nos links de comentário do vídeo alguns vídeos que vale a pena você assistir a respeito dos diretores e dos seus pontos prediletos, né, para envolver o espectador, fazendo uso da perspectiva. E isso também vai se manifestar na arte. Eu separei uma obra super interessante de George Huss, que é uma instalação permanente no Starbucks de Las Vegas. Essa obra ela foi concretizada em 2016 e isso está lá e você pode conhecer e visitar, né? Então a ideia é esse círculo colorido que a pessoa que está adentrando o café enxerga a partir desse único ponto de vista que passa a ideia, né, de ser alguma coisa bidimensional, mas que na verdade acontece no espaço de forma tridimensional. Então, fazendo uso de outros posicionamentos ou outros pontos de vista, você consegue observar que toda essa pintura está organizada espacialmente para promover aquele entendimento a partir daquele único ponto de visão, né? E aqui alguns outros ângulos que vão também demonstrar, né, a complexidade que está por trás desse trabalho de estruturar os planos com cores. É um trabalho extremamente complexo, extremamente rico. Nos links dos comentários também tá aí o site, né, do artista, vale a pena você dar uma olhada, é um trabalho incrível. E tudo isso para chegar nesse elemento, né, de ilustração, que é um elemento chave para a gente demonstrar os projetos em arquitetura e em design de interiores. Então, como eu comentei para vocês no primeiro vídeo, a gente tanto vai fazer uso do computador, que é o caso da imagem que está à esquerda, uma vez que o computador consegue rapidamente criar uma estruturação do espaço, quanto a gente vai usar as técnicas de desenho à mão para fazer a humanização dessas perspectivas, como está acontecendo do lado direito, né? Então a ideia é que você produza no computador um esboço daquela estruturação principal do espaço e depois você, à mão, venha contextualizar, venha humanizar essa cena dentro desse conceito da apresentação do projeto, né? Então, como dito anteriormente, a ideia é que a gente trabalhe o melhor dos dois mundos, né? A seguir são apresentados os links e aí no nosso próximo vídeo serão apresentadas as premissas que estão por trás dessas técnicas de desenvolvimento aí, como que a gente cria uma ilustração a partir dessa técnica que é a técnica de perspectiva com um ponto de fuga. Muito obrigado pela atenção.